constante. Viver uma vida constante é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua fé, da sua confiança em Deus, mesmo diante a cenários contrários ou de sofrimento. É uma vida constante. Como é que você vê as características dos discípulos de Jesus? Foram perseguidos, foram humilhados, foram presos, chicoteados, mas eles mantinham a fé. Aquilo não pode me calar. As perseguições e as chicotadas não me calam. As perseguições não me paralisam, porque em todos os ambientes que Deus te levar, é uma oportunidade de você manifestar a glória de Deus. Os mais difíceis, Deus te vai colocar em ambientes difíceis, para que você possa tornar aquele ambiente fácil, por causa da presença de Deus, porque você possa transformar aquele ambiente. Ah, mas o meu chefe me persegue, irmãos. Então começa a colocar o teu chefe no joelho, porque se não for para ele se converter, ou ele sai da empresa e você é promovido, ou Deus te leva para outro lugar. Mas eu não posso esmurecer porque alguém está me perseguindo, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu planejei. Maior do que os meus planos e os seus são os do Senhor. Está te perseguindo, irmão? Então é porque aquele lugar chegou ao ponto final para viver um ciclo novo. Às vezes você não entende, permanece na mesma coisa, no mesmo ciclo, na mesma estação, e Deus tem um tempo novo, um vinho novo, uma estação nova para você viver, e você esquece de que Deus é um Deus de recomeço. Estão entendendo aqui? Amém? Então, irmãos, vamos ver um pouquinho da vida do apóstolo Paulo. Um homem que muitos admiram, mas poucos querem ter a vida que ele teve. Todo mundo quer curar como Paulo. Todo mundo quer que a sombra, o lenço, tudo faça igual Paulo fez. Mas quem quer viver o que Paulo viveu? Quem quer passar pelo que o apóstolo Paulo viveu? Porque eu falo, todo mundo quer dizer, Abraão é o pai da fé, então eu tenho fé. Abraão não foi o pai da fé porque esperou Isaac. Abraão foi o pai da fé porque levou Isaac para o sacrifício, sabendo que Deus proveria. Então, meus irmãos, essa jornada de constância é saber que mesmo que a circunstância não seja favorável, mesmo que a circunstância pareça que não há solução, eu continuo confiando nele, eu continuo acreditando nele. A minha fé é constante, a minha renúncia é constante, o meu clamor é constante, mesmo independente ao que me cerca, porque o que sai dentro de mim é muito maior do que o que está no meu exterior. Aquilo que habita em nós é maior. Então ele fala, olha, ele é um exemplo constante, de constância na missão que lhe foi dada, desde o momento do seu encontro transformador com Jesus Cristo. Ali, sabe, quando ele cai do cavalo em Damasco, Paulo dedicou incansavelmente a espalhar o Evangelho, mesmo enfrentando inúmeros desafios, perseguições e problemas. Ninguém que aceita Jesus vive uma vida fácil, porque a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno, e o reino dos céus é tomado a... Então você acha que vai ser fácil? Você acha que vai ser fácil você converter, ou você falar do Evangelho numa terra onde as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser? Do que do consumismo, do imediatismo, eu quero para hoje, eu quero para agora, quando os planos do Senhor é processo na sua vida. Imagina na caminhada de José, se nas primeiras perseguições, nos primeiros desafios, ele tivesse ido, olha Deus, desculpa, para mim chega. Na primeira vez que ele é lançado no poço, por que eu estou fazendo aqui é injusto, ele é tirado e vendido como escravo. Mas a Bíblia fala que onde ele ia, onde ele chegava, chega na casa de Potifar, e ele começa a arrumar a casa toda. A Bíblia fala, e Deus era com ele, porque ele tinha uma vida constante de adoração e oração a Deus. Ele confiava em Deus. Aí ele vai, caluniado, vai para uma prisão. E quantos de nós chega nas prisões e a gente se acostuma com as grades, com os muros altos, com as cercas eletrificadas e acha que não há mais solução? E Deus te levou para aquele lugar para gerar uma nova vida, porque estava morto e sem vida. E aí Deus te leva para lá, e agora você pode ver, você pode colocar a glória, você pode derramar a presença, você pode trazer a existência, o melhor de Deus sobre aquele lugar que cheirava a morte, mas você declarou, porque a Bíblia fala, onde eu pisar a planta dos meus pés, onde você pisar
pisar a planta dos seus pés, aquele lugar vai ser tomado pela glória e pela presença de Deus. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Mas eu tenho que viver essa vida constantemente com Deus. Ele nos mostra que podemos ter dias maus, diversos desafios, que podemos estar tristes e alegres pela manhã, mas a nossa fé precisa permanecer inabalável em Jesus. Mesmo que você receba uma notícia hoje que desagrade a você, quando você levantar amanhã, você vai dizer: o meu Redentor vive, a graça me alcançou, Deus é comigo, Ele me fortalece nos dias maus, Ele me dá força no meio das fraquezas, Ele me alegra no dia que eu estou ruim. Seja um dia bom ou um dia ruim, mantenha a sua fé em alta. Vemos que o apóstolo Paulo, ele foi considerado o maior teólogo, um dos maiores apóstolos, missionários, onde ele escreve 13 livros do Novo Testamento, as epístolas, as cartas direcionadas aos líderes, direcionadas às igrejas. Mas onde é que esse homem escreve essas cartas? Nem sempre foi num ambiente de escritório, numa escrivania. Nem sempre foi num ambiente favorável. Normalmente estava sendo perseguido, normalmente era em prisões, normalmente era preso, mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus chamou, por causa da circunstância que ele estava vivendo. Deus te chamou para ser luz em meio às trevas, para ser libertador em meio às prisões. Deus te chamou para ser palavra de vida em meio à morte. Então, irmão, se Deus te colocou num lugar onde parece estar difícil, é porque lá que Deus precisa de você. É porque as pessoas que tem lá, elas podem não acreditar em Deus, mas vão acreditar naquilo que você falou, aquilo que eles estão vivendo. Como pode ele ser perseguido e ficar alegre? Como pode as pessoas caírem todas em cima dele e ele continuar feliz? Porque faz parte do fruto do Espírito que habita em mim. Deus não esqueceu da promessa que Ele tem para você. Pode passar o tempo que for, 20 anos se passaram para a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Na minha lógica, na minha matemática, não tinha mais esperança. Eu era um improvável dentro da minha família e na casa do meu pai. Mas é assim que Deus quer, que você ache que você é improvável para Ele se tornar muito mais. Porque são os improváveis que fazem coisas extraordinárias, porque ninguém está à espera. É um pescador iletrado que abre a boca e mais de 3.000 pessoas se convertem. É homens que não sabiam para onde iam, começam a direcionar pessoas para um reino que eles nunca viram, nunca desejaram, nunca passou pela cabeça deles, e eles acreditam e seguem. Homens iletrados. E você se acha que não tem o suficiente para falar do amor de Deus? Então fale da transformação que você recebeu, fale da vida que você está vivendo, fale do que Deus, o Deus que você conheceu, da alegria que te alcançou, o amor que não te abandonou. Isso é o que mantém a nossa vida constante. Lembra que a palavra fala que todos os dias eles tiravam as cinzas, limpavam o tabernáculo, tiravam as cinzas e colocavam algo novo. É assim que Deus quer fazer na sua vida, para que a chama nunca se apague, para que nada possa te alcançar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, pois estás comigo. Não estou sozinho. Pode parar. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você está entendendo? É uma vida constante. Ainda que a figueira não floresça, ainda
ainda que não haja alimento, ainda que não haja boi, não haja frutos, mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Rei! É não parar, é não desistir, é não olhar para trás e para as circunstâncias. Vemos uma vida constante, uma caminhada constante, uma jornada de fé, sendo aperfeiçoada por Deus, passo a passo, sabe, dia após dia, sabe, relacionamento após relacionamento, problemas após problemas. Vemos Paulo vivendo uma vida constante, e aprendemos com ele isso. 2 Coríntios 11, 23 até o 28, ele fala assim, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos dos falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Queremos ser igual ao apóstolo Paulo, queremos ter a mesma intensidade, queremos fazer o que o apóstolo Paulo fez, curar como ele curou, ter ousadia como ele teve, escrever cartas para as igrejas, ser a revelação que ele teve. Mas será que estamos dispostos a passar por isso e continuar adorando a Deus? Ou a primeira decepção, desculpa falar uma coisa para você, eu vou te decepcionar. Um dia eu vou te decepcionar. Por não atender o teu telefone, por não te retornar, e você, porque é ferido nessa área, você vai achar que eu te esqueci e vai se decepcionar comigo. Imagina só que na caminhada o apóstolo Paulo também se decepcionou, porque ele fala que foi perseguido pelos seus. Os judeus o perseguiam, por quê? Ele já não conseguia fazer parte nem do povo judeu, por quê? Porque ele abandonou a religião e os fariseus, e agora ele também não era bem aceito no meio dos gentios, no meio dos seus, no meio dos cristãos, porque ninguém confiava no assassino. Mas ele teve que um homem mudar toda a circunstância, chamado Barnabé, que apresenta Paulo, diz: não, o Senhor levantou esse homem para espalhar o Evangelho. O Senhor levantou esse homem. Filipenses 3,14, ele fala assim: olha, sobre o seu foco contínuo, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo era constante porque ele sabia onde ele queria chegar. Paulo era constante porque ele sabia o que esperava ele no final da sua jornada. Paulo era constante porque sabia quem estava com ele em todas as fases da sua vida. Sabe por que às vezes nós esmurecemos? Sabe por que às vezes nós retrocedemos, desistimos, ficamos fracos? Porque não sabemos quem está conosco nessa jornada. Não sabemos que Deus nos fortalece todos os dias, que aquilo que você e eu precisamos para continuar numa jornada de fé, Ele vai nos dar todos os dias para que nós possamos continuar. Mas os desafios vão vir. Mas será que nós estamos dispostos ou conseguimos ultrapassar esses desafios, mantendo uma vida constante de adoração, entrega e renúncia a Deus? Será que as coisas lá fora se tornam às vezes mais importantes do que o relacionamento com o Pai? Sabe, irmãos, o que é que me dói? É que muitas vidas estão indo para o inferno. E cristão, porque a constância dele não é num relacionamento com Deus, mas é constante na busca por ter, por acumular,
isso é pecado? Se isso for mais importante do que a presença de Deus, Se aquilo que você deseja for muito maior do que desejar a Deus, você tirou a primazia do que é mais importante. Então, para viver uma vida constante, eu preciso vencer os obstáculos, perseverar na minha missão, mesmo quando enfrentamos coisas que achamos que é difícil demais. Vemos que o apóstolo Paulo, ele tinha uma fé inabalável. Era o aspecto marcante na vida do apóstolo Paulo. Mesmo diante das adversidades mais severas, ele enfrentava oposições de todo lado, mas ele não desistia. Ele continuou confiante em Deus. Quantas vezes você já desistiu? Como eu perguntei quando começou, quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você já pensou em desistir da tua família, da tua casa? Quantas vezes você olhou e achava que já não tinha mais solução, porque você não vive uma vida de constância, de que, irmãos, não custa nada você dizer para tua esposa que você a ama, não custa nada você dizer para o teu marido que você o ama, não custa nada você dar flores, você levar para jantar. Entenda como uma coisa, momentos na nossa vida são ímpares, eles não voltam a acontecer. Pode ter as mesmas pessoas no mesmo lugar, mas ela não vai acontecer igual. Então aproveita o hoje, porque amanhã já não pode mais. Não tem como você voltar e querer mudar alguma coisa lá atrás, mas tem como você fazer hoje algo diferente. Tem como você decidir hoje mudar todo o curso e o rumo da tua caminhada, da tua jornada de fé, da tua jornada com a tua casa e com a tua família. Ei, aquilo que eu não fiz lá atrás, eu posso fazer hoje. Aquilo que eu negligenciei lá atrás, eu posso não negligenciar agora. Aquilo que eu não entreguei, eu posso entregar. Aquilo que eu não doei, eu posso me doar. Aquilo que eu não falei, eu posso falar. Então abra a tua boca e não viva o que você viveu no passado. Deus tem algo novo para fazer na tua casa. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para renovar as tuas forças. Essa constância nele que ele quer. Você confia naquilo que você está cantando? Você confia naquilo que você está adorando e expressando para Deus? Que você pode descansar nele? Que você confia, que você pode se atirar sem medo de cair ao chão, porque Ele está ali com as mãos poderosas para te amparar? Parece, irmãos, que não tem nada para amparar a sua queda, mas Deus só está à espera da tua jornada de fé, de você se jogar para Ele, em direção para Ele. O apóstolo Paulo, nas cartas de Romanos, sabe o que ele escreve? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa, nem qualquer criatura nos poderá separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é a dificuldade que pode parar você, não é a circunstância que pode parar você, não é o principado, não são as obras do maligno que pode parar você, porque o nosso Deus tem poder para quebrar toda obra do maligno, tem poder para quebrar todos os grilhões, tem poder para te libertar, para te sarar. Então, irmãos, como o apóstolo Paulo está falando, certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem o que há de vir pode nos separar desse relacionamento. A nossa vida tem que ser essa constância, constante na adoração, no relacionamento com Deus. Sabe, por causa dessa fé e da sua constância, o apóstolo Paulo, ele estabelece as igrejas. Imagina um homem sendo perseguido, mas a palavra fala que quanto mais ele era perseguido, mais a igreja crescia. Quanto mais você for perseguido, mais você vai aumentar a tua fé. Quanto mais as pessoas levantarem calúnias ao teu respeito, mais você vai confiar naquele que te chamou. Então não liga para o que os outros estão falando, continua crendo e acreditando nas palavras de Deus sobre a tua vida.
continua uma vida constante com Ele. Encontrar Barnabé em Antioquia foi algo que destravou a caminhada de Paulo. Como eu falei, ninguém queria estar com Paulo, mas ele introduz Paulo no meio dos gentios e do cristão. Às vezes, as pessoas não querem andar com você, mas alguém vai te colocar lá e vai dizer: sabe esse aqui? Deus resgatou ele do lamaçal do pecado. Ele era assassino, agora Deus tem um projeto na vida dele. Está vendo essa mulher aqui? Ela era uma prostituta, mas agora ela vai me acompanhar nessa jornada para todo mundo ver que o perdão dela liberta as outras pessoas. Que quem é muito perdoado, muito perdoa, e quem é muito amado, muito ama. Anda comigo para que todo mundo possa ver que eu te perdoei e não há condenação sobre você. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais, mas eu tenho que viver uma vida de fé, uma vida constante de entrega e relacionamento com Ele. Por isso que Ele fala em Atos 16, nós vemos algo tão poderoso, irmão. Quando o apóstolo Paulo, eles se separam, eles brigam, Barnabé e ele briga, e por causa de João Marcos, eles vão para um lado e ele vai para o outro lado e leva consigo Silas. E eu sempre falo isso, e eu quero que você entenda. Ah, pastor, mas é repetitivo. Então, a Paulo fala, não me canso de repetir as mesmas palavras até que vocês entendam. Às vezes Deus vai tirar João Marcos da sua vida, porque ele não é para esse tempo. João Marcos não vai aguentar as pressões daquilo que você vai passar. Então Deus vai colocar Silas do teu lado, porque nas prisões que você vai ter que ficar, o apóstolo Marcos, João Marcos não suportaria, mas lá com Silas, eles adoram a Deus mesmo os amarrados, no escuro e no frio, começam a louvar e a adorar, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Quando você sabe o Deus que você serve, não são as prisões que calam a tua adoração. Quando você sabe o Deus que você serve, não são as cadeias que podem te aprisionar. Quando você sabe o Deus que você serve, ninguém pode te calar. Você está entendendo? Não calaram Paulo e Silas da prisão, eles começaram a adorar. E a Bíblia fala que meia-noite há um estrondo, um terremoto nas prisões, as portas das cadeias se abrem, e aí o carcereiro pega a espada para se matar, e Paulo não. Ninguém fugiu. O que aconteceu ali? A primeira igreja aconteceu em Filipe. A primeira igreja foi estabelecida através de um carcereiro, através de um lugar onde ninguém havia vida. Ninguém queria saber quem quer pregar nas prisões para um carcereiro. Mas Paulo, o Senhor levou Paulo até lá, e de lá aconteceu que toda a família dele foi convertida. Houve salvação por causa de uma prisão. Então, às vezes, a prisão que você está enfrentando é para salvar a vida de alguém que já não tem mais fé. Porque quando você clamar, adorar e levantar ao Senhor, as portas das cadeias não te prendem, e todos vão ver o milagre que Deus fez na tua vida. Vocês vão ver aquilo que Deus está fazendo. Então é por causa dessa renúncia, foi por causa dessa entrega constante na vida de Paulo, em oração, sabe, confiando em Deus, que proporcionou a oportunidade do carcereiro e a sua família se converter. Às vezes as suas dores vão manifestar a glória de Deus para que outros vejam e mantenham a sua fé. Muitas pessoas, por isso o apóstolo Paulo, ele foi considerado pelos seus malfeitor. 2 Timóteo 9:13, ele fala que ele é pressionado por todos. Deixa eu ler aqui. Olha o que ele fala. Entenda o que as perseguições fazem com quem entende. Mas essas não eram longe, porque 2:9, desculpa. Olha só. Porque é por ele que eu estou sofrendo até as algemas, como malfeitores. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, em glória eterna. Fiel é essa palavra. Entenda agora o que ele fala. Se já morremos, morremos com Ele, também vivemos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos,
Ele por sua vez também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Ele continua sempre no mesmo lugar. Ele vai continuar sempre no centro, à espera de você chegar até Ele, à espera da tua resposta. Mas o que Paulo precisou fazer para manter essa caminhada constante de fé? O que eu preciso aplicar na minha vida? O primeiro ponto que eu quero deixar com vocês aqui é para quem nós estamos fazendo. Para quem nós estamos fazendo? Porque você pode dizer, pastor, eu quero servir aqui na igreja, e você começar a fazer para mim. Você pode fazer para o teu líder de CG, você pode fazer para o teu líder do louvor, você pode fazer em específico para a sua esposa, para o seu marido. Para quem você está servindo? Porque de nada disso adianta, porque nós temos que fazer para Deus. Façam tudo como se estivessem fazendo para Deus. Então para quem nós estamos fazendo? Paulo não fazia para Pedro, para Barnabé, para os gentios, ou para os judeus, ou para os sacerdotes, ou para os escribas. Ele fazia para Deus, porque quem encontrou com ele no caminho de Damasco não foi a religião, foi a graça transformadora. Quem encontrou com ele e mudou toda a sua vida não foi um livro, foi a verdade, foi a palavra viva, o verbo encarnado, foi o verbo que se fez vida, apareceu para ele no caminho e disse: Paulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: és tu, Senhor. Paulo procurava ardentemente no seu coração conhecer quem era aquele ao qual todos estavam morrendo, se entregando. E a morte dele também aconteceu naquele dia. Qual foi o dia que Deus matou você? Qual foi o dia que Deus encontrou contigo e te matou da velha vida e te trouxe para uma vida com Ele? Porque agora você não pertence mais à velha natureza. A tua velha vida passada ficou para trás, enterrada no lamaçal do pecado lá atrás. Não tem como você voltar. O que Deus te ofereceu, te proporcionou, te deu, te jogou, meu irmão, foi uma vida com Ele. E às vezes você não entendeu ainda. Quantos encontros no caminho de Damasco Deus vai precisar fazer para que você volte para Ele? Quantos encontros se derrubando do cavalo, te derrubando do pedestal que você se encontra, achando que é superior a tudo, Deus vai precisar fazer para que você se volte, se renda para Ele. Porque Ele está te tratando, dizendo assim: olha, eu sou o teu provedor, eu sou a tua proteção, eu sou aquilo que você precisa. No momento de angústia e aflição, eu sou. Por quê? Porque o eu sou está conosco. O eu sou está conosco. Então, 2 Timóteo 4,8 ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Uma vida constante, uma vida de entrega, uma vida de fidelidade. Quando você faz para Deus, faça chuva ou faça sol, tenha ou não tenha, apareça algo mais importante ou não, tenha forças ou esteja fraco, não interessa a circunstância, você está fazendo para Deus, e com certeza Ele te recompensará. Ele não fica devendo nada para ninguém, Ele não vai ficar devendo nada para você. A Bíblia fala que quando Jesus e Pedro chegam diante para pagar o imposto, eles não têm moedas, e Jesus não fica devendo imposto nem nada para ninguém. E aí acontece algo que Pedro sabia que era impossível de acontecer: haver dinheiro dentro da boca de um peixe. O que eu quero dizer para você? Que se você crê em Deus, o sobrenatural vai acontecer. Vai surgir recurso de onde você acha que não pode vir, mas não entenda, não é você que controla o sobrenatural ou os recursos da terra, é o nosso Deus. Ele é o dono do ouro, o dono da prata. Então se Ele quiser, Ele faz da boca de um peixe sair a provisão para pagar toda a tua dívida. Ele sai da mão de um ímpio, daquele do incrédulo, o dinheiro para suportar, sustentar o projeto que Deus te deu.
Ele tira de onde for preciso, porque Ele é Deus. Porque a Ele a honra, porque a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Então creia simplesmente nele. Olha só o que Filipenses 4:13 fala. Escreva, ele escreve: não diga isso por necessidades, porque eu aprendi a me contentar com o que tenho. Sei ser abatido, eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer nas necessidades. Posso todas essas coisas naquele. O apóstolo Paulo está dizendo: ei, eu também sei que você vai passar necessidade. Eu também sei que você vai ter um tempo que você vai ter para dar, mas também tem um tempo que Deus vai te tratar e te levar para um vale, tirar tudo que você tem, deixar só com as suas vestes. Mas eu também estou contigo aí. Eu quero somente tratar de você para você entender que eu sou mais importante do que qualquer coisa. Eu sou mais importante do que qualquer riqueza, do que qualquer coisa que podem te oferecer. Ei, eu sei passar fome, eu sei ter abundância e fartura na minha casa. Eu sei o que é andar perto do Senhor e andar longe. Eu sei o que é queimar na presença e o que é esfriar longe do Senhor. Mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Mas em todas essas coisas eu sou muito mais do que vencedor, porque Ele me fortalece. Porque nele, é por causa dele, naquele que me fortalece. Então não desista. John Piper, ele tem uma frase que fala assim, ó: torne a sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora na sua presença. Tem um relacionamento constante com Deus, para que quando você saia, sinta o aroma de Jesus. Será que você tem um relacionamento tão constante que, se Jesus passar por cada corredor e visitar cada um aqui, o que ele vai cheirar? Qual vai ser o aroma que vai entrar em suas narinas? De um relacionamento próximo e constante, onde nós somos tão juntos que eu e o Pai somos só um. Ou ele vai sentir o cheiro do mundo, o cheiro da cobiça, o cheiro da ganância. O que ele vai sentir quando passar por mim? O cheiro do desprezo pela palavra, o cheiro da desistência, o cheiro da falta de fé. O que ele vai sentir? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma oportunidade a cada dia de nos achegarmos a Ele e o seu perfume fazer parte de mim. E saímos aqui essa noite com o aroma, com o cheiro do céu. É a oportunidade que Ele nos dá para isso. A segunda coisa: quem nós estamos ouvindo? Quem? A quem nós estamos dando os nossos ouvidos? O que nós estamos ouvindo está ligado diretamente à nossa constância. Aquilo que nós ouvimos, as palavras que nós ouvimos, as canções que nós ouvimos, as opiniões que nós ouvimos estão ligadas diretamente a uma vida constante ou não. Porque nós podemos andar, irmãos, de lado de pessoas pessimistas. Mesmo que Deus colocou uma fé inabalável, uma palavra de vida e direção, nós ouvimos quem não construiu nada e não quer que você construa. Lembra que quando no jardim do Éden, Eva dá ouvidos à serpente e faz o que a serpente fala para ela. Faz aquilo que Deus não a mandou fazer. Faz aquilo que Deus disse: olha, comei dos frutos de todo o jardim, menos da árvore do conhecimento. Deus falou para ela,
mas ela não conseguiu ouvir. Mas aí nós vamos a mesma palavra, o mesmo Satanás, um cenário totalmente diferente. Deus, o Espírito Santo leva o Senhor Jesus para o deserto. E lá, ao sair, ao final do seu jejum, Satanás aparece para ele e tenta ele e fala: olha, pede para o teu Deus, se tu és mesmo o Filho de Deus, pede para ele transformar essas pedras em pães. E o que é que Jesus fala? Ei, nem só do pão viverá o homem, mas em toda a palavra. Aquilo que eu escutei no céu, meu pai falar, eu não vou deixar você me enganar, como você enganou Eva no deserto. Ei, cuidado com quem você está dando ouvido. A serpente é sorrateira, ela não vai chegar te mordendo, ela não vai chegar dizendo: abandona a tua fé, porque esse Deus não serve. Ela vai minando o teu coração, vai minando as tuas convicções, ela vai minando a tua fé, aquilo que você acredita, aquilo que você acreditava. Ela vai dizer: é mentira, isso não vai acontecer, que Deus é esse que deixou você passar por essas provas todas. É o mesmo Deus que estaria contigo até a consumação dos séculos, é a promessa dele. Mas quem nós estamos ouvindo? Quem nós estamos ouvindo? O apóstolo Paulo, mesmo com tantos desafios e tantas pessoas falando ao contrário, ele manteve a constância na sua caminhada. Mesmo os seus falando e perseguindo ele, ele manteve a sua fé. O que é que tem tirado você desse foco? O que você tem ouvido que tem paralisado a sua caminhada, a sua busca por Deus? Irmãos, tem muita gente aí fora, como disse, ferido com a igreja, e vai falar para você que a igreja não presta. E esse lugar realmente é de pessoas imperfeitas. Porque se você veio buscar pessoas perfeitas, esse não é o lugar. Mas se você veio buscar pessoas que desejam ser transformadas, esse é o lugar, a casa do Pai. Porque ele falou que a casa de Deus, a igreja, é para aperfeiçoamento dos santos. Então, irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados. Não queira passar por aquela porta e encontrar querubins ungidos, serafins, anjos. Não, vão encontrar homens imperfeitos, lutando todos os dias para ser igual ao Pai. Então, quando você sentar do lado de uma pessoa, não julgue o seu pecado, olha para dentro de si, porque você também é ruim, porque você também erra. Olha para dentro de si e faz uma autoanálise, que se você também não precisa de mudança. É muito fácil admirarmos e olharmos o outro, ouvirmos o que o outro está falando, mas a promessa que Deus tem não é para o outro, é para você. Então esteja atento àquilo que Deus fala. Ouça o que o Espírito diz à igreja. É ouvir, escute com o ouvido e com o coração aquilo que Deus tem liberado sobre a tua vida. Não é o fim, é apenas o início da caminhada que Deus tem para você. Mas você é teimoso, você não escuta o que Deus fala. Então Deus vai lá, você te leva no vale de Jaboque, luta com você em Peniel para te dizer: eu sou o seu Deus. E hoje eu mudo o teu nome, mas não escuta, sabe, quem não produz nada. Não escuta quem chega para você e fala: olha, ei, você não está cansado? Você não quer parar? Sabe, irmãos, essa caminhada é vida de igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas vale um dia na presença do que 1000 anos fora dela. Então, não escuta quem não quer viver uma vida com Deus. Quem não quer ter um relacionamento com Deus vai sempre tentar tirar você. Porque ela vai chegar, essas pessoas vão chegar e dizer assim: olha, eu estou vendo que você está cansado, pastor. Eu estou vendo que você está meio abatido, fraco. Aí você vai dizer para ela o quê? É verdade, não. Embora o meu eu exterior seja fraco, cansado, abatido, dentro de mim, no meu interior, as minhas forças se renovam a cada manhã. Então eu não vivo pelo que está no meu exterior, eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. E eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que a palavra me renova, eu creio que o seu Espírito me fortalece, eu creio nas promessas de Deus. A quem crê, dá um glória a Deus aí, irmão. Quem crê, dá um glória a Deus, um brado de vitória. Não desista. Às vezes estamos tão animados, irmãos. Estamos tão animados, chegamos animados na igreja. Sabe, nos animamos na igreja, nos animamos quando vamos pro GC, animamos às vezes, sabe, pelas lutas que nós estamos enfrentando e a nossa família venceu, sabe, e aí vem alguém
E aí você deixa tudo aquilo que você construiu se perder, porque alguém jogou um balde em você. Ei, irmãos, às vezes nós estamos animados para fazer as coisas, para lutar pela nossa família, para irmos adiante nos projetos de Deus. Estamos bem, mas porque ouvimos que não deveríamos ouvir, paramos. Porque deixamos nos contaminar com aquela palavra que nos infectou, encantou nossos ouvidos, o nosso coração, roubou a nossa felicidade, os nossos projetos e mexeu com você, fazendo ao ponto de que você paralisa, não tem mais vontade de prosseguir, não tem mais vontade de avançar. Mas você chegou animado, você chegou alegre, você chegou cheio de vida, e você deixa que pessoas infelizes roubem a tua felicidade, quando a tua felicidade tem que romper com a infelicidade do outro. Deixa Deus trabalhar. Não é porque parecemos que estamos fortes, às vezes, que as lutas não vêm. Irmãos, eu já passei um tempo sem orar. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu me senti fraco, me senti desprotegido. Eu passei um tempo sem orar e sem buscar a face de Deus e me senti vazio. E eu falei: Senhor, onde o Senhor está? Que eu não consigo ouvir a tua voz. E o Senhor falou: não é onde eu estou, é onde você está, porque eu estou no mesmo lugar onde você me deixou. Eu sempre estarei no mesmo lugar, agora você tem que vir até mim. O que tem atrapalhado você de buscar a Deus, o que tem atrapalhado você de se relacionar com Deus, de viver uma vida intensa com Deus, eu declaro sobre a tua vida que todas as feridas serão saradas, toda frieza será substituída pelo fogo ardente do Espírito Santo de Deus, aquele que você carrega. Eu não preciso esperar o Espírito descer, meu irmão, ele já habita em você. Ele já habita no teu interior, ele já habita nas palavras que saem da sua boca, onde você colocar as mãos, onde você colocar os pés. Deus está contigo, caminhando com você em todos os lugares. O que Ele precisa é que você entregue o teu coração constantemente para Ele, que você entregue, sabe, sem esperar nada em troca. Sabe por quê? Às vezes deixamos que as coisas do lado de fora, já não louvamos, já não escutamos adoração mais. Agora colocamos o nosso rádio e escutamos as músicas do mundo que não edificam nada. Já não buscamos palavras de edificação. Já não lemos mais a Bíblia. Já não temos mais intimidade, e isso vai nos enfraquecendo, roubando a nossa constância. Deixar de ouvir os louvores vai nos afastando cada vez mais, e quando nós nos damos por si, já estamos tão longe que não queremos gastar tempo para voltar. Mas deixa eu falar para você essa noite, a corda do barco que estava à deriva, sabe, sem rumo e sem direção, o Senhor está pegando nela e te trazendo para um lugar nele, um lugar seguro, trazendo para perto dele, para que você possa viver os sonhos dele, os projetos dele, te fortalecer nele. Ei, mas a rachadura do barco, ele tem poder para remendar, ele tem poder para restaurar toda a tua vida. Então basta você dizer um sim para ele, basta você dizer: Senhor, eu canso da vida que eu levava, eu quero uma vida nova contigo, eu quero viver um tempo de constância, de intimidade, de relacionamento profundo, eu quero queimar outra vez, eu quero arder na tua presença. Um dia eu falei do teu amor, um dia eu preguei da tua palavra, um dia eu curei os enfermos, um dia eu ressuscitei os mortos que estavam espiritualmente. Ei, e isso parece que se perdeu, mas Deus pode renovar e resgatar essa essência, esse amor, essa presença, essa chama, esse fogo ardente no teu coração. Basta você querer, porque Ele já fez a parte dele, agora depende de você. Aquele que crê e acredita, dá um brado de vitória. Depende de você, depende de você. Em meu coração, deixa arder. Teu fogo em
Começa a imaginar essa chama crescendo no teu interior. Começa a imaginar. Sabe que tudo aquilo que estava tentando te paralisar, sabe, sendo transformado, sendo derrubado. As portas das prisões, sabe, a escuridão que você não conseguia encontrar, a saída começa agora a clarear, e Deus começa a revelar a saída para você, dizendo: ei, me busca de todo o teu coração, eu sou a fonte de vida, eu sou a luz do mundo. Então, meu irmão, começa a olhar, começa a enxergar a tua vitória, a tua salvação, aquilo que você busca em Deus acontecendo nessa noite, a salvação da tua casa, a salvação da tua vida, o renovo e o restauro da comunhão em nome de Jesus. Hey, faz os fogos do céu descer. Tu tens todo o poder. Tu tens todo o poder. Vem com tua chama. E fica de pé. Faz os fogos do céu descer. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele com toda a verdade do teu coração. Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de restauro. Hoje é noite de você viver uma constância nele. Faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Tu tens todo o poder. Vem com tua chama queima. Faz o fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Tu tens todo o poder. Último ponto é: o que nós estamos fazendo? Estagnados na nossa vida, parados no lugar onde Deus não nos chamou para viver, achando que a nossa história acabou, que o nosso tempo terminou, que ninguém acredita mais em mim, que o Deus não olha mais para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, que as circunstâncias não vão mudar. Mas veja, eu vou falar para você essa noite: os olhos do Senhor continuam fixos em você, os olhos do Senhor continuam olhando para você. Podem passar 1000 anos, mas a promessa continua de pé. Não interessa quando nós abrimos espaço para viver o novo de Deus, nós saímos da zona de conforto, da mesmice, daquilo que a gente acha que não é possível, e começa a viver o sobrenatural. Para quê? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos de Deus? O que nós estamos fazendo? Chegou a hora de dar uma resposta para Deus. Chegou a hora de dar uma resposta para o chamado que Deus tem para você. Chegou a hora de dar uma resposta para o inferno, que ele não pode ter domínio sobre a minha casa, sobre a minha vida. Chegou a hora de dar uma resposta a todos aqueles que duvidaram de você, que você não seria capaz, que você não chegaria a lugar nenhum. É o improvável da sua casa, da sua família. Deus está levantando você. Deus escolheu você, o improvável, o casamento improvável, o homem improvável, a mulher improvável, para fazer coisas extraordinárias. O seu casamento é uma bênção, a sua família é uma bênção, a sua vida é uma bênção, a sua filha é uma bênção. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Ei! Assim outra vez. Bora! Acende outra vez a chama em nós. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Deixa incendiar o teu coração. Deixa ser consumido por esse fogo. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar. Agora me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Pede. Me batiza com fogo. Pede, 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 pede. Pede para ser batizado com o Espírito Santo. Pede para ser tocado pelo Espírito Santo. Pede para ser transformado por Ele. Aleluia. Reacende a chama em mim. Por isso nós não podemos terminar antes de fazer um convite.
Você pode achar que já viveu tudo aí desse lado, ou achar que já não há mais esperança para você, que não há mais salvação, que não há mais solução para os seus problemas, que não há saída para o caminho que você está. O Senhor está te oferecendo hoje um caminho novo. Não é uma porta larga, não é um caminho largo, mas é uma porta estreita que leva em direção a Ele. O que o Senhor está te chamando hoje é para você renunciar à vida que você viveu, para viver os sonhos que Ele tem para você. Nada é mais importante. Ele está te chamando para um relacionamento constante, onde Ele não vai se separar de você, onde Ele não vai te abandonar como Ele nunca te abandonou. Você pode estar amargurado, ferido, cansado, mas o mesmo Deus que levantou os homens da Bíblia, Ele está aqui para te levantar essa noite. Ele está aqui para dizer: ei, sou eu que te fortaleço, eu te pego com as mãos e te trago de volta. A minha pergunta é para você, que conhece a palavra, mas por algum motivo na caminhada alguém te magoou e você descontou em Jesus, e você descontou na igreja, e você descontou deixando e abandonando a tua jornada de fé. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus te transformar de dentro para fora. Há alguém aqui essa noite que quer reconciliar com o Pai. Alguém aqui essa noite que sabe por algum motivo parou na caminhada, parou na jornada de fé, parou na constância da adoração, e essa noite o Senhor está dizendo para você: deixa a chama arder de novo. Aleluia! Deixa a chama arder. Deixa Deus tocar no teu coração e transformar a tua vida, o teu interior ser transformado. Cheio! Aleluia! Não tenha medo, nem tenha vergonha. A sua vida não pertence ao inferno, pertence ao Deus que pagou um preço por ela. Pagou um preço para que você pudesse ter vida outra vez. Tem alguém aqui? Amém. Dê as mãos, vamos usar as mãos. Isso, pode sair do seu lugar e juntar aí mesmo. Pode sair do seu lugar. Nós vamos encerrar o culto. Eu declaro e creio. Que como você entrou por aquela porta, você não vai voltar a sair. O Espírito de Deus está renovando você. Mesmo que você não acredite no que Deus pode fazer, Ele vai te surpreender. Ele vai restaurar você, para que você veja que você não podia fazer absolutamente nada. Não tinha forças nem para caminhar, não tinha forças nem sequer para orar, mas Ele ouviu o teu coração, Ele ouviu o teu clamor. E você chegou aqui dizendo essa noite: Senhor, se essa palavra falar comigo, eu entrego toda a minha vida. Se o Senhor disser que quando eu sair por aquela porta, o Senhor vai transformar a minha casa e a minha família, a minha mãe e o meu pai crerão no Senhor, eu me entregarei a Ti. Se o Senhor tocar em mim de uma maneira como eu nunca senti um toque, eu entrego a minha vida por completo. Eu vivo esse chamado e essa escolha. Declaramos que todo espírito de morte que persegue você seja destruído agora. Todo espírito de morte, de inveja, todo espírito que tem tentado roubar a sua fé, a sua paz e o projeto de Deus, agora repreendemos em nome de Jesus. Não esmoreça, não esmoreça. Você não tem o controle da sua vida, porque o dia que você aceitou viver uma vida com Ele, uma vida com Cristo, o controle da sua vida está nas mãos dEle. Então Ele sabe o que é melhor para você. Ele tira quem tem que tirar, Ele muda o que tem que mudar, te leva onde tem que levar, porque Ele é o teu Deus. Essa noite nós
nós tenhamos sede da sua presença. Sede da sua presença. Deus, pedimos mais a tua presença, mais o teu Espírito transformador, mais o teu Espírito consolador, mais da coragem do Senhor em nós. Eu declaro. Levante as suas mãos. Deus, é o Senhor que está presente nesse lugar. É o Senhor que transforma, é o Senhor que muda, é o Senhor que renova. Então nós cremos na tua palavra. Nós liberamos sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a tua igreja, Senhor, uma palavra de vida, uma palavra, Senhor Deus, de transformação, uma palavra de amor, uma palavra de renovo. Nós declaramos uma constância no amor, na busca pelo Senhor, na leitura e na oração. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que nenhum principado, nenhuma potestade, nem a altura, nem a largura, nem o que há, nem o que há de vir, possa nos separar desse amor. Nós repreendemos toda palavra que ouvimos de desistência. Nós repreendemos toda palavra que ouvimos para pararmos, por estarmos cansados, porque o teu Deus essa noite está renovando as tuas forças para você andar mais 1 milha, mais 2 milhas, mais 3 milhas, em nome de Jesus. E aquele que crê e acredita está ao brado de vitória. Pois eu sei que és aleluia. Dá um abraço ao teu irmão aí, meu irmão. Dá um abraço e diga, tamo junto. Deus renove as tuas forças. Deus renove as tuas forças. Em nome de Jesus. Emanuele, vem aqui. Olha só, Emanuele. Emanuele lutou as lutas, lutou as batalhas e quase desistiu. Mas deixa eu falar para você. Olha o amor do Senhor. Cheio de pessoas imperfeitas, mas que fazem parte da mesma família de oração e fé. Então você está dizendo, você nunca teve só, e agora muito menos. Há um Deus que te sustenta e te suporta, e há uma família que te ama. Seja bem-vindo a essa família. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde, que tenha um domingo poderoso. Tem uma cantina esperando você. Então vamos lá junto, em nome de Jesus. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pode ir para a cantina, eu já vou lá ter com vocês. Deus abençoe, tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.